um filhinho de Deus. Amém. Que é uma pessoa salva, redimida e está no processo de santificação para entrar no céu. Segundo a palavra de Deus, sempre existiram na terra dois tipos de pessoas. E existem ainda esses dois tipos de pessoas: os que são salvos e os que não são salvos, os que são lavados e os que são sujos, os que têm a certeza da sua salvação e os que não têm, os pecadores e os pecadores redimidos pelo sangue de Jesus, chamados santos. Assim, ao começar desde o princípio da Bíblia Sagrada e no Velho Testamento, ao começar por Abel e Caim, diz em 1 de João, capítulo 13, verso 12, que Caim matou Abel porque era do maligno. Estamos vendo um tipo de pessoas. Caim era do maligno, por isso matou Abel. Suas obras eram más e as de seu irmão justas. No tempo de Ló, em Sodoma, somente este homem e a sua família era considerado justo, pelo que Deus queimou aquelas cidades e livrou este justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, conforme está escrito em 2 de Pedro 2 e verso número 7. São muitas as vezes que trazemos este exemplo de que o homem cristão pode viver no meio da corrupção, mas não se corromper. O cristão é como o azeite que anda por cima da água e não se mistura, como Lote se não corrompia nas cidades podres de Sodoma, Gomorra, etc, etc. No tempo de Noé, somente esta família não estava contaminada da violência e da perversidade. Todo o resto do mundo, de então, Deus o destruiu. Só salvou aquele que estava dentro da arca, e não foram muitas, foram 8 pessoas. Gênesis 6, 9 a 13. No tempo de Abraão, Deus escolheu este homem e lhe revelou o futuro, porque disse Deus: eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos no caminho do Senhor. Deus conhece os corações dos homens. Deus conhece os tementes e os que o não são. Gênesis 18 e verso 19. Eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos. Vamos dizer, os seus filhos. Pais são responsáveis perante Deus para criar uns filhos que nem a si próprio lhe pertencem. Porque diz no Salmo 27 que os filhos são uma herança de Deus. Podemos dizer amém? Portanto, sempre houveram estes dois tipos de pessoas, os bons e os maus, e todos nós podemos ser bons. Porque estes podiam ter uma vida regrada e justa e os outros estavam contaminados? Pergunta: não eram todos filhos de Adão e de Eva? Acerca de Enoque, diz em Gênesis 5 e verso 24, que ele andava com Deus e Deus para si o tomou. E vai fazer da mesma forma a todos aqueles que andam com o Senhor. Podemos dizer amém, irmão? Você tem esta esperança? O irmão está falando alto ou sou eu que não ouço aqui? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Acerca de Elias, ainda que ele não sabia tudo acerca das coisas de Deus e pensava que estava sozinho na terra como servo de Deus, Deus tinha reservado para ele mais 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Mas diz em 2 Reis 2 e verso 11 que Deus mandou do céu um carro de fogo para o levar para o céu. Este também não provou a morte. Glória a Deus, aleluia. Quanto a David, ainda com as suas fraquezas como homem, está escrito dele que o Senhor disse que este era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13 e verso 22. Quanto a João Batista, Jesus afirmou dele que nascido de mulher não houve homem maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João.
Mateus 11 e verso 11. Quanto aos apóstolos de Cristo, Jesus disse-lhe que aqueles que o seguiam também se assentariam sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas eles eram tão fraquinhos. 2 deles queriam mandar vir fogo do céu para queimar os samaritanos. E Jesus disse: vós não sabeis do que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Quanto à sua igreja, a Bíblia Sagrada diz pela boca de Jesus que eles têm um lugar no céu. Eu vou-vos preparar um lugar na casa do meu Pai. João 14, verso 1, 2 e 3. Também nós não somos fortes, somos fraquinhos, mas temos andado com Jesus e queremos andar com Jesus. Estamos a ouvir a sua voz para chegar um dia a estar com Ele na glória. A minha pergunta é: por que são tão poucos aqueles que têm esta esperança? A esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Posto isto, meditemos no nosso assunto. O povo de Deus está selado por Deus. Faz favor de repetir: o povo de Deus está selado por Deus. Pergunta: está você selado? E você também? É uma pessoa selada? Compreendemos nós o que é ser selado por Deus? Falemos em primeiro lugar acerca dos que não são selados. Tudo começa com o alimento. Vamos dizer alimento. Tudo começa com o alimento que se come ou não se come. Glória a Deus. Talvez os irmãos não estavam esperando isto. Eu estava falando acerca de ser selado ao nosso lado, mas agora parece que estou a fugir para o outro lado, para fazer entender que é uma pessoa selada começa por ser alimentado pelo Senhor. Qual é a nossa alimentação? O nosso texto 6:27 de João diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus, o selou. Entendemos nós acerca do texto alguma coisa? A comida faz a diferença. Se comermos a comida do céu, estamos selados. Se não comermos a comida do céu, não estamos selados. A comida faz a diferença, porque a comida torna a alma santa, santificada, saudável, obediente e carregando a sua cruz. Esta mensagem afirma que existem 2 tipos de comida, 2 alimentações, e naturalmente essas comidas produzem algo, produzem diferenças, produzem selados e não selados. Uma comida parece a comida natural, a comida que se come pela boca. A comida física só alimenta o nosso corpo, mas no outro dia essa comida pereceu e nós precisamos de comida fresca para continuar a ter forças físicas para ganhar o nosso pão. Bem sei que precisamos de trabalhar para comer o pão cotidiano e temos-lo que fazer com o suor do nosso rosto, porque esta é a maldição que ainda não saiu da terra e não sai sem mais nem menos. Glória a Jesus. Jesus ensina até que devíamos pedir ao Pai o pão de cada dia. Portanto, nós precisamos desse pão. Precisamos de comer para o nosso corpo ter forças para o trabalho. E em 2 Tessalonicenses 3, verso 10, afirma que quem não quer trabalhar não coma também. Podemos dizer amém? Porque há, porém, muitos que não querem trabalhar, querem comer o pão dos outros. Mas finalmente essa comida só produz pessoa natural, porque se alimenta apenas da comida espiritual. Comida física. Essa pessoa que é natural só se alimenta da comida física. E desde o princípio Deus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Assim se expressou o Senhor a Israel. Em Deuteronômio 8, verso 2 e verso 3, Deus te guiou no deserto estes 40 anos para saber o quê? Faz favor de dar atenção. Para saber o que estava no teu coração. E te deixou ter fome.
e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E o maná era o símbolo da palavra do Senhor, do pão do céu. Quando Jesus esteve na terra, eles disseram: Moisés nos deu o pão do céu. Não, Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu. Quem vos dá o verdadeiro pão do céu sou eu, o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Glória ao nome de Jesus. Infelizmente, durante aqueles 40 anos de prova, foram poucos os que entenderam que tinham que viver também de outra alimentação, a alimentação espiritual. Ainda hoje são poucos aqueles que dão valor àquilo que Jesus Cristo disse e se alimentam dessa alimentação. Por isso também vos digo que são poucos os selados, porque o rebanho do Senhor é pouco, é pequeno, e são poucos os que entram pelo caminho e pela porta que o Senhor abriu. E o Senhor disse: porfiai por entrar por ela. Mas este pastor só fala isto, só fala a verdade, irmão, só fala a verdade. Eu exorto os irmãos a que comam deste pão para viverem eternamente. E Jesus nesta altura tinha feito o milagre de fazer pão e peixe, deu-se a multiplicação de pão e de peixe daquele rapazinho que tinha aqueles pães e aqueles peixinhos, e logo mais 5.000 almas comeram, e as pessoas ficaram interessadas em seguir este chamado filho do carpinteiro, porque ele era um homem diferente. E ele, olha, a gente não precisa nem sequer de ir ao restaurante, não, a gente, se for a ele, a gente vai ter pão e peixe sempre. Há sempre pessoas que pensam assim, e foi o que esta multidão lá de Tiberíades pensou, porque Jesus foi para Cafarnaum e agora vamos lá para almoçar outra vez. Foi verdade ou não que Jesus disse: vós me buscais não pelos sinais que vistes, mas pela comida que comestes? Eles queriam mais peixe e mais pão, não precisavam de ir pescar nem de ir trabalhar. Não é isso, ou não foi para isso que Jesus Cristo veio. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que daquele milagre foi tão grande que sobraram 12 cestos do milagre. Aleluia, glória a Deus. 5 pães e 2 peixes ainda sobraram. Ainda sobrou mais peixe e pão do que aqueles que tinham o rapazinho. Aonde o Senhor coloca as suas mãos, as coisas são abençoadas. Glória ao nome de Jesus. Após tão grande milagre, logo mais muitos compreendiam que Jesus era o profeta que havia de vir ao mundo. Está escrito no verso 14 do capítulo 6. Desta feita o Senhor vai para Cafarnaum, e logo mais a multidão de Tiberíades tinha visto e participado do milagre, e aparece também naquele lugar onde estava Jesus, em Cafarnaum. Estes, segundo o nosso texto, procuravam mais pão e mais peixe, como estávamos falando. Estes estavam pensando que agora não seria necessário trabalhar, mas bastava apenas ir aonde Jesus estava para comer o pãozinho sem trabalhar. Vós me buscais não porque vistes os sinais. E há muita gente assim, desta forma. Quando as pessoas recebem alguma coisa e estão na sua aflição, dão graças a Deus, até são capazes de chorar, etc, etc, naquele tempo. Oi, o Senhor me abençoou, graças a Deus, o Senhor me deu aquilo que eu precisava, mas logo mais, diz bye bye. Logo mais, uma vez que está abençoado, uma vez que está curado, etc, etc, que tem o seu problema resolvido, não precisa mais de Jesus para nada. Entre aspas. Estes tinham atravessado o mar da Galileia com esse motivo. Não procuravam o Senhor para serem salvos, ou comerem o pão do céu, ou ouvir a palavra de Deus, mas procuravam pão e peixe. Tiveram o trabalho de vir de longe para outra refeição de graça. Infelizmente a maior parte do mundo só pensa em comer e em beber. Eu disse a maior parte, os irmãos entenderam, porque o rebanho do Senhor é pequeno. E andam esquecidos que o homem precisa também da alimentação espiritual. A comida faz a diferença. Estar selado ou não estar selado depende da comida que come. Vamos dizer todos amém? Amém. O melhor é comer esta comida que Deus nos dá, porque a outra, a gente come hoje, amanhã tem que comer outra vez.
Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o Senhor disse-lhes abertamente: não trabalheis pela comida que perece. Em outras palavras, não vos esforceis por vir comer o pão, mas esforçai-vos por comer a comida do céu.